Esta aqui é Jakarta, a atual capital da Indonésia. E se expandirmos um pouco este mapa, vemos a sua localização no planeta. Ela está ao sul do Sudeste Asiático, a 2.300 km da Austrália e a 4.400 km de Xangai. E esta é uma enorme cidade, com mais de 11 milhões de habitantes e tendo uma gigantesca área habitacional. E apesar de ser um país asiático, até hoje a Indonésia e principalmente Jakarta tem uma forte cultura europeia. Os europeus, como os portugueses, chegaram à Indonésia a partir do século XVI, buscando monopolizar as fontes de noz moscada, cravo e pimenta, que eram valiosas aqui em Maluku. Mas em 1602, os holandeses estabeleceram a Companhia Holandesa das Índias Orientais, e se tornaram a potência europeia dominante em 1610. Mas após décadas veio a falência da companhia e assim foi formalmente dissolvida em 1800. Mas a cultura europeia se firmou na região, dado que hoje o layout da cidade de Jakarta é nitidamente de culturas europeias. Jakarta cresceu muito dada a sua localização geográfica. Ela está a menos de 900 km do Estreito de Malacca, a região marítima mais movimentada da Ásia, onde passam os navios vindos de toda a Ásia para o Ocidente. Mas o problema de Jakarta está exatamente em ser muito grande. Jakarta encontra problemas de moradia, tráfego urbano e diversos problemas causados pelo rápido e nada planejado crescimento da cidade. E existem grandes problemas de superlotação em Jakarta no momento. Como existem 11 milhões de pessoas vivendo aqui atualmente, isso significa que milhares de pessoas podem estar dirigindo nas estradas da cidade ao mesmo tempo. Isso pode levar a grandes engarrafamentos e congestionamento de veículos nas estradas. E isto é um problema porque significa que é muito difícil de se locomover pela cidade. O transporte público também é afetado pela superlotação, porque o sistema de transporte atual não é suficientemente extenso para atender todos os 11 milhões de habitantes. Mas é agora que o real problema da atual capital da Indonésia começa. A cidade enfrenta problemas com o aumento do nível dos mares, pois enquanto os mares aumentam, a cidade afunda. Isso acontece porque a população da cidade abastece as suas casas através de aquíferos, que se encontram embaixo da cidade. Basicamente, abaixo da superfície do solo, temos os aquíferos, nos quais a água é drenada. Estes aquíferos são grandes e têm muita água. O problema é que se milhões de pessoas buscam água no mesmo local, o nível do aquífero vai diminuir e, desta forma, a superfície terrestre vai começar a afundar cada vez mais. Tudo isto piora quando Jakarta fica em um terreno pantanoso perto do mar, tornando-a especialmente propensa à inundação. Um estudo da Agência Nacional de Pesquisa e Inovação afirmou que se o aumento dos níveis dos mares continuarem como está hoje, a cidade vai se parecer com isto, com cerca de 25% dela ficando submersa. E isto, obviamente, engloba pontos importantes da cidade, como, por exemplo, esta região, uma área de alto padrão residencial, além de dezenas de outras áreas, também residenciais, que se estendem por toda a costa da cidade. Além também de toda esta região portuária de Jakarta. E por todos estes fatores, o governo indonésio está construindo a nova capital aqui, na terceira maior ilha do mundo, chamada de Bornéu. A mudança custará cerca de 32 bilhões de dólares e será um dos maiores projetos de infraestrutura que o governo indonésio já realizou. A mudança para esta região tem vários fatores. O primeiro é que aqui a capital não corre mais riscos de ficar submersa. Outro fator é a localização da ilha. Basicamente, a Indonésia está dividida em várias ilhas. Aqui a ilha de Bornéu, depois Sumatra, Nova Guiné, Celebes, Ilha de Java, Ilha de Banda, Flores, Timor, Sumba, Lombok, Bali e, por fim, Sumbawa. E como podem ver, Bornéu está mais ao centro de todas as ilhas e principalmente do lado de Java, a ilha mais populosa do país. Apenas esta ilha
conta com mais de 140 milhões de habitantes. Para se ter uma noção, todo este território indonésio tem 273 milhões de habitantes, e só a ilha de Java representa um pouco mais de 50% de toda a população do país. E é aqui que está a grande questão. O resto do território não é tão desenvolvido e povoado, e mover a capital de Jakarta para Nusantara, o local onde irá ser a nova capital, irá fazer com que o desenvolvimento de outras regiões do país aumente. Fato é que o próprio Brasil, por exemplo, na década de 1950, tinha pouco de seu território desenvolvido no centro-oeste do país, e na mesma década começou a construção de Brasília, no meio do estado de Goiás. Isto atraiu pessoas que iriam trabalhar nas obras governamentais da nova capital, além também de pessoas e empresas que buscavam por novas oportunidades na cidade. E desta forma, parte do capital que estava centralizado em regiões como São Paulo e Rio de Janeiro e outros estados costeiros começaram a ir até o centro-oeste do país, desenvolvendo principalmente os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. Com o governo da Indonésia querendo replicar algo semelhante aqui. Para se ter uma noção, o PIB per capita da província de Jakarta é de quase 20 mil dólares por habitante, sendo a província mais rica. Já a Sonda Oriental, esta pequena província e a mais pobre, é de míseros 1.400 dólares por habitante. Outra questão que faz o governo querer a mudança da capital de Jakarta é pela ilha de Java ficar um pouco excluída. Este é o Mar de Java, uma rota comercial que fica entre a ilha de Borneo e a ilha de Java. É uma região pouco movimentada e o maior movimento daqui é dado exatamente pelo porto de Jakarta. Já o Estreito de Makassar é uma região mais movimentada, pois aqui temos as Filipinas, que também usam esta região como rota comercial, além também da Nova Zelândia e principalmente da Austrália, que os navios vindos de Sydney e Melbourne passam por Papua Nova Guiné e podem seguir assim pela linha de Bornéu, em direção à Ásia Oriental. E Nusantara, estando aqui, faz a Indonésia ter uma ligação rápida com a Malásia, outro gigantesco tigre asiático. Mas apesar da nova capital parecer extremamente benéfica para o país, grupos ambientais se posicionaram contra o projeto. De acordo com a BBC News, críticos ao projeto destacam que a construção da nova cidade levará à expansão das plantações de óleo de palma e principalmente da extração de madeira. A província de Kalimantan Oriental, onde ficará sediada a nova capital, tem uma mata nativa muito conservada, se comparada à ilha de Java, além daquela província ter uma grande população de orangotangos que só se localizam ali. Segundo o Dr. Nirartha Koni Samadhi, diretor do World Resources Institute, o desmatamento de 100 mil hectares, que é a área estimada da nova capital, tem potencial para liberar 48 milhões de toneladas de carbono na atmosfera, o equivalente a emissões liberadas por 9 milhões de veículos em um ano. Outro problema da nova capital é por ela ser uma cidade planejada e estar cercada de florestas por todo lado. O que pode acontecer é que com a vinda de milhares de pessoas para a nova capital, a cidade não consiga comportar tanta gente e isto poderá desencadear no que aconteceu com Brasília. Esta é Brasília, a capital do Brasil. Na sua área central, ela é extremamente bem alinhada. O problema está ao redor. Pois, com o rápido crescimento da cidade, o planejamento urbano não conseguiu acompanhar o número de pessoas que vinham até aqui. Isto fez com que bairros inteiros não planejados surgissem para suprir a demanda por moradias. Durante a construção de Brasília, entre 1954 e 1973, houve um prejuízo ambiental de cerca de 7% na devastação das matas. Portanto, Nusantara sendo totalmente cercada por grandes e vastas florestas, isto poderia trazer também um imensurável prejuízo ambiental para a Indonésia. E sendo assim, ao mesmo tempo que a criação de uma nova capital ajudaria o país no seu desenvolvimento e enriquecimento de outras áreas, os prejuízos ambientais poderiam ser muito grandes.
E este é o exato motivo pelo qual a Indonésia está movendo a sua capital para outra ilha.